começar, professora. Boa tarde a todos, a todas. É com enorme satisfação e uma grande honra receber hoje o professor Walter Carlos Costa, que nos apresentará uma conferência sobre Borges e as literaturas de língua persa e árabe. Então, queria agradecer muito o aceite do convite, o professor Walter, que tão prontamente se dispôs a estar conosco hoje, e também dar boas-vindas a todos os que nos seguem hoje. E essa conferência dá continuidade, então, às conferências mensais da Cátedra do Ar-Said, que continuará em toda a última segunda-feira do mês. Então, eu passo agora a palavra então, para a professora Leandra, que fará as apresentações. Boa tarde a todos. Hoje nós temos aqui a presença, então, como a professora Ogária falou, do professor Walter Carlos Costa. Eu vou ler brevemente aqui um pouco da mini biografia dele, apenas para apresentação. Né? O professor Walter Carlos estudou filologia românica, francês e espanhol em Leuven, na Bélgica, tem doutorado pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e pós-doutorado pela UFMG. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua na pós-graduação em estudos da tradução, bolsista do CNPq, pesquisa literatura hispano-americana, sobretudo a obra de Jorge Luis Borges, literatura comparada, estudos da tradução, especialmente a conexão entre literatura traduzida e literatura nacional. Foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução na gestão de 2010 a 2013. Traduz poesia, ficção e ensaio do neerlandês, inglês, francês e espanhol. E é professor da POET, pós-graduação em estudos da tradução da Universidade Federal do Ceará. Antes de passar a palavra ao professor, né, seja bem-vindo, professor Walter. Antes de passar a palavra a ele, no entanto, eu gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo para colocar as suas perguntas aí nessa sessão perguntas, né, que ao final nós iremos abrir novamente para perguntas, para que o professor possa responder. Então, professor, com a palavra. Muito obrigado, Leandra, pela apresentação super simpática. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Cátedra Eduardo Said para fazer essa palestra, ou conferência. O convite foi feito pela colega Leandra Yunis, que eu tive a honra de supervisionar em um pós-doutorado que contou com a bolsa do CNPq. Através da Leandra, fiquei sabendo das atividades da cátedra, então, em seu início. Eu fico feliz ao constatar que essa iniciativa pioneira está tendo grande sucesso junto ao público. Quero agradecer também o pessoal de apoio, a Tamires e o técnico, e cumprimentar também os colegas Javier, Algária e a Maria das Graças, que estão aqui. Bom, eu vou começar aqui seguindo os slides, né? Então, eu coloquei aqui uma coisa geral, né? Borges e as literaturas de língua persa e árabe. Aqui eu resumo, retomo um pouco o resumo, né? Nessa palestra, né, eu vou tentar examinar a relação do escritor argentino Jorge Luis Borges com alguns textos da tradição persa e árabe. Acabei falando muito mais da persa, eu vou falar depois o motivo, que parecem estar no cerne de sua poética, do Borges, né, e constituem elementos temáticos e também procedimentos narrativos, a gente pode dizer, em alguns de seus principais contos, poemas e ensaios. Embora no Borges esses gêneros costumem estar bastante misturados, né? Então, o Borges também chama a atenção, né, que ele é provavelmente o primeiro escritor do Hemisfério Sul. Atualmente se fala muito do Hemisfério Sul, né, do Sul global, a ocupar um lugar central no sistema literário de alguns países do Hemisfério Norte. Eu não coloquei no Hemisfério Norte inteiro, porque o Hemisfério Norte, como todos os hemisférios, todos os países, todos os territórios, é muito desigual, né?
Então, eu coloquei aqui principalmente, né, a França, Estados Unidos e Itália. É verdade também na Inglaterra, mas é menos. Não é verdade na Alemanha, também é menos. Então, aí o panorama da recepção do Borges, ele varia muito. No caso do Brasil, é uma das recepções mais calorosas, de longe, muito mais calorosa do que no país natal dele, né? O que costuma acontecer com pessoas que perturbam, escritores que perturbam a gente, ou pensadores que perturbam a gente de alguma forma, né? E esses países, né, principalmente, em certo momento, a França, né, e depois, brevemente, a Alemanha, e depois, ultimamente, o mundo anglo-americano, né, eles têm dominado a cultura ocidental e mundial nos últimos séculos, né? Muita gente acha, inclusive, que esse domínio está começando a mudar, né? Digamos assim. Está caminhando justamente para essa parte do mundo que o Borges via com tanto carinho, né? Um dos elementos chave da obra fascinante e multifacetada do Borges, que muita gente, agora cada vez menos, né? Muita gente rejeitava por razões políticas, ideológicas, e muitas vezes com razão, né? Ou até por preconceitos de tipo racial, né? A gente sabe que nem sempre a qualidade literária ou a qualidade filosófica vai junto com a ética ou com o que a gente considera como os bons princípios políticos ou está do lado dos oprimidos, né? Mas essa obra, né, ela é fascinante e ela é revolucionária, como era o Borges, inclusive, politicamente, no início da carreira dele, né? Que dialoga com várias tradições antigas, medievais e modernas, né? E é uma relação íntima com as literaturas orientais, lidas pelo autor sempre em traduções para as línguas europeias modernas que ele dominava, né? Espanhol, inglês, francês, alemão e italiano, mas, logicamente, os grandes tradutores do Oriente, por razões, inclusive, colonialistas, né? De história colonial, de dominação, o inglês e o francês. E esse enfoque fez de Borges um precursor da chamada literatura mundial. Eu falo precursor, mas ele não é apenas, né, um precursor. De fato, né, a gente pode dizer que o Borges se situa entre a Weltliteratur, né, do Goethe, que a gente poderia traduzir com literatura mundial ou literatura universal, e a World Literature, né, que é literatura mundial, que já se conhecia como literatura mundial, mas essa, de fato, é uma nova disciplina começada nos Estados Unidos, né? Para variar um pouco, não é World Literature Studies, né? Que normalmente é a combinação de palavras para as novas disciplinas inventadas, digamos, ou criadas na academia americana, e muitas vezes que renovaram, digamos, o panorama da pesquisa universitária mundial, né? Entre outros, para o David Damrosch, né? O Goethe, né? Ele cunhou, foi o primeiro, aparentemente, é sempre difícil falar primeiro em termos de história intelectual, que é conhecido, né, a literatura, que é conhecido como literatura mundial ou literatura universal. Para Goethe era uma circulação internacional das literaturas dos diferentes países contra a perspectiva estreita, tacanha das literaturas nacionais, né? O próprio Borges tem uma frase bem espirituosa sobre o Goethe, né? Ele fala que, em geral, os países costumam escolher como escritores preferidos aqueles escritores que vão contra, digamos, o caráter nacional. Lógico, o caráter nacional sempre é muito sujeito a debate, né? Mas, digamos, aquelas características que costumam marcar certos países, né? Então, ele fala, né? É o caso, né? A Espanha, que é uma tradição autoritária, tem o Cervantes como uma super aberto, né? Super tolerante, e o cara fala vários outros, né? Fala da Inglaterra, né? Que é tradicionalmente um povo frio, várias distância, né? As coisas indiretas, e tem o grande escritor, o Shakespeare, que é barroco, que é super passional, né? E ele fala, e a Alemanha tinha o Goethe, né? A Alemanha também facilmente autoritária, como dizia o Borges, né? O Goethe, que era um espírito completamente universal
e que abraçava todas as disciplinas e todas as literaturas de todos os países. Então, era esse mais ou menos o espírito do Goethe, né? Que acho que pulei um pouco o do Damrosch. Tá aqui. Então, o Damrosch, que é bem mais recente, né? Nasceu em 53, ele começou na Yale University, né? E depois passou para onde ele está atualmente, Harvard, né? Ou seja, as universidades de ponta nos Estados Unidos, e para ele a literatura mundial também é uma questão de circulação e recepção, mas ele é muito ligado também à história do mercado, né? E ele é muito ligado à literatura comparada, inclusive ele é do Departamento de Literatura Comparada da Harvard, mas contrariamente à maior parte dos comparatistas, que não dão muita importância para a tradução, ele, tradicionalmente, né, nos últimos anos isso mudou muito, ele dá muita importância para a tradução, para o mercado e para os mecanismos de circulação da literatura. Então, de fato, eu disse, né, que o Borges é meio um precursor da literatura mundial, mas ele tem de fato uma concepção que tem algo do Goethe, né, porque ele logicamente tem ele mesmo se definia como um homem do século XIX, né, final do século XIX, do começo, mas ele é a importância dos clássicos, né? Já o David Damrosch está muito mais ligado também à literatura de consumo, né? A literatura em geral. Embora o Borges não tivesse preconceito contra a literatura de consumo. Ele, aliás, um dos primeiros, né, grandes valorizadores da literatura policial. Diferentemente dos dois, né, Borges tende a ver o Oriente como antecessor e, de certa forma, superior ao Ocidente. Isso aqui é muito esquisito, não bate de jeito nenhum, né, com a fama de reacionário, que ele era realmente, né, ou pelo menos conservador em termos políticos, né, mas em termos intelectuais, o Borges realmente ele continuou a ser aquele enfant terrible da juventude, né, em que ele era seguidor da Revolução Russa por um breve período e depois da vanguarda do ultraísmo, né? Então ele mantém essa coisa assim meio rebelde, né? Então, por exemplo, né, contra o Ocidente ele vai defender sempre a primazia do oral, e contra o Ocidente em geral, embora ele seja super ocidental, né, e dentro do extremo Ocidente onde a gente se encontra, aqui a Argentina, na América do Sul, talvez seja o país mais europeu, né? Mas justamente o Borges, né, que foi tão criticado por ser super anglófilo, ele sempre, quando a gente vê a obra dele, eu vou dizer, onde isso aparece com mais frequência e com mais ênfase, né, ele toma o Oriente como medida. Isso é muito revolucionário, não só na época, na vida dele, né, mas até hoje, né? A gente sabe que existe muito preconceito, atualmente, inclusive, por medo, né? Certo medo do Oriente, né? O Borges ele está constantemente atento ao Oriente, a cada grande texto do Ocidente que ele está lendo, né? Ele parece procurar algum outro do Oriente que possa relativizar a impressão de novidade. Ele faz isso também dentro do Ocidente, né? Ele vai lá à Idade Média, né? Inclusive de partes da Idade Média menos frequentadas, como é o caso da literatura islandesa, ou exclusividade ocidental. Ele sempre desconfia muito, né? Nunca toma o Ocidente como parâmetro absoluto, embora ele tivesse, né, inserido totalmente, e a obra dele está inserida totalmente no Ocidente, né? Isso fica claro nas menções frequentes às literaturas chinesa, indiana, japonesa, persa e árabe. Eu falei aqui só as principais, né, cujas obras e gêneros ele compara sem cessar com as ocidentais. Uma outra coisa central no Borges, e que ainda hoje é revolucionária, né, eu acho, o lugar central que ele atribui à tradução. Né? A tradução sempre é vista com certa desconfiança, né,
porque justamente porque a tradução muda muito, né? A tradução se faz mais, aparece como texto diferente mais vezes do que o original, né? Embora o próprio Borges vá desenvolver uma teoria, né, que eu vou citar um pouco mais à frente, nas versões homéricas, né, em que ele diz que todo o texto é móvel, né, o original também é móvel, né, e que não existe, a própria crítica muda o original, as traduções mudam o original. Né. Mas ele fala, de qualquer forma, na tradução, essa instabilidade textual aparece de forma mais eloquente, digamos assim. E muitos, logicamente, desconfiam, os linguistas desconfiam muito de exemplos traduzidos, né? E o Borges, ao contrário, ele celebra. Né? Então, a grande ideia, de fato, do Borges, né, é como, em vez de lamentar que exista tanta tradução, né, que não seja confiável, como boa parte dos filólogos de todas as línguas e as filologias clássicas em geral, mais ainda, né, em vez de desconfiar de que não é fiel, ao contrário, ele celebra essa rica diversidade do mundo dos textos traduzidos. Né? E então ele constata, em primeiro lugar, bem pragmaticamente, como ele foi educado pela avó, né, na tradição, e pelo pai também, em grande parte, né, pela tradição britânica, ele constata que o corpus da literatura traduzida ele é muito maior do que o corpus da literatura, digamos, original. Pelo menos o corpus da literatura que conta internacionalmente, tanto do ponto de vista cultural, como também do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista, digamos, filosófico, religioso, né, ou técnico. Né? Umas são mais, vivem mais ou menos tempo, né? Mas, digamos, no caso das obras literárias, filosóficas, religiosas, elas têm uma sobrevida enorme e passam, e em muitos casos, alcançam uma forma, às vezes, mais sofisticada do que o original. Né? Outra ideia borgiana, igualmente simples e heterodoxa, e riquíssima de consequências, é que a boa literatura, contrariamente, né, à ideia romântica que se tem, né, de que a boa literatura é rara, diz que a boa literatura é frequente. Ele faz até uma abutade, né, que a boa literatura é tão frequente que ela existe até nos bons autores e que pode ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar, tanto na forma escrita como na forma oral. Combinando as duas ideias, né, a gente tem uma postura original em relação ao conjunto dos textos traduzidos. Né? Vários pesquisadores da tradução, como José Lambert, belga, né, fala que a tradução ela é meio clandestina, embora já seja escancarada, principalmente em alguns sistemas, como é o caso do Brasil, por exemplo. Né? Mas mesmo no Brasil, boa parte dos textos que a gente consome são textos traduzidos, só que não estão dizendo que sou o texto traduzido. Né? Por exemplo, todas as notícias de guerras, de tecnologia, de economia, de arte, em geral a gente acha que está lendo em português brasileiro, e está, né? Mas em geral é texto traduzido. Essa concepção, né, revolucionária aparece pela primeira vez no Borges bem cedo, de fato. Né? Tem alguns textos já na década de 20, Borges nasceu em 1899, né? Mas ele tem uma forma acabada em 32. Né? Ali o Borges praticamente é justamente o momento que ele vai dar a virada onde ele vai abandonar, digamos assim, a vanguarda, né? Ou a juventude, né? O que vai considerar como um pecado de juventude, embora os críticos não estejam de acordo. Né? Ele vai escrever esse texto, as versões homéricas, né? Em que ele tinha 33 anos. Né? Nessa época, já era uma pessoa formada. Né? Hoje, muitas vezes, a gente está na adolescência com essa idade. Né? É afeiçoado em 35, apenas 2 anos depois, com outro texto sobre tradução, não por acaso sobre um texto clássico oriental, né? Los Tradutores de las Mil y Una Noches. E nos dois casos, ele pegou também 2 clássicos que têm uma forte base oral e que foram transmitidas durante séculos, primeiro na forma oral e só depois passaram para a forma escrita canonizada. Né? Aí tem uma frase muito famosa do Borges, desse texto, né? Que ele diz, né?
Nenhum problema tão consubstancial com as letras e seu modesto mistério como o que propõe uma tradução. A tradução parece destinada a ilustrar a discussão estética, embora isso não aconteça muito. Eu vou até dar um exemplo lá no final, né, de um colega, um doutorando de Harvard, né, de persa, que foi um dos elementos novos para essa apresentação que eu pesquisei, né? E vocês veem que essa ideia ela é muito persistente, né? de que a tradução não é confiável. Né? Então, a tradução, segundo Borges, parece um documento, né? destinado à discussão estética, por quê? Justamente porque ela varia, enquanto o texto original ele é facilmente venerado, principalmente depois que ele passa a fazer parte, digamos, de um cânone nacional ou internacional. Né? Logicamente que os cânones mudam, como a gente sabe, mas tem alguns valores que continuam, né? Como é o caso do Dante, o Homero nunca caiu, né? Alguns sobem e descem, né? Mas alguns são bastante, justamente, né? O Homero e As Mil e Uma Noites. O Homero também não sabe exatamente o autor, né? Ou os autores, mas As Mil e Uma Noites muito menos. Né? Então ele diz, né, o que são todas as versões, né, ele cita várias, do que um lance experimental de omissões e ênfases. Então, para o Borges, toda criação, né, e não só literária, filosófica, religiosa, é uma alternância entre omissões e ênfases. Né? Aí ele diz nessa frase super famosa, né, que é a superstição da inferioridade das traduções, né, procede de uma distraída experiência. Então, o fato de um escritor contemporâneo, né, como Borges, né, agora ele já não é tão contemporâneo, né, já vai ficando um pouquinho para trás, né, ter como mas ainda essa observação ainda continua válida, né, ter como um de seus livros favoritos um livro oriental, e mesmo no caso do Homero, né, Homero ele foi ocidentalizado, digamos, né, embora cada vez mais nas pesquisas mais recentes ressaltam cada vez mais os elementos orientais na formação do texto homérico e da cultura grega em geral, né? Principalmente a Mesopotâmia e Egito, né? Que é uma recopilação de contos orais, constitui uma das tantas singularidades de Borges. Né? Muitos autores modernos não leem, nunca leram, não leem, e muito menos releem As Mil e Uma Noites. Né? E o Borges leu e releu durante a vida toda em diferentes traduções. Né? Porque, logicamente, ele estava interessado nos procedimentos literários. Né? Então, o que ele procura nas traduções são as variações que permitem a ele usar esses procedimentos, essas astúcias, as artimanhas estéticas nos próprios textos dele, né? Que ele usa bastante. Então, ele vai comentar um texto cuja língua original não conhece. Também todos os textos do Borges sobre tradução são sobre textos de línguas que ele não conhece. Ele faz uma ou outra observação em vários textos, entrevista, e principalmente em um livro que eu vou falar daqui a pouco, do livro do Bioy Casares, ele fala principalmente de línguas que ele não conhece, porque ele não quer, digamos, ter esse peso do original, né? O peso de ficar preso a isso aqui, será que eu fugi aqui e tal? Só que, como eu não conheço mesmo, eu tenho liberdade, né, de julgar essas diferentes traduções de acordo com os meus interesses. No caso dele, eram principalmente literários e filosóficos, embora no caso da filosofia, para ele também sempre como um motivo de criação literária. Então, por exemplo, ele vai fazer, né, muito antes da teoria da recepção, né, ele vai fazer uma teoria da leitura, né, uma teoria literária, de fato, é tudo embutido, ele não é sistemático, né, ele tinha uma formação filosófica muito sólida, né, tanto que a obra do Borges atrai regularmente a atenção dos filósofos, mas ele mesmo não elaborou de forma sistemática a parte da tradução. Sempre tem um elemento metafórico. Né? Mas ele fala, por exemplo, que a melhor tradução das Mil e Uma Noites para os
fins dele, né, que são estéticos, é a do Antoine Galland, né? E ele fala justamente do Antoine Galland, segundo ele, né, nesse ensaio sobre os tradutores das Mil e Uma Noites, né, ele fala que a tradução do Antoine Galland talvez seja a mais infiel, a menos exata, né, mas que foi a melhor lida. Então aqui ele coloca um elemento super importante na tradução e de qualquer texto, e no destino de qualquer texto, que é da leitura. Tanto que, quando ele vai falar sobre os clássicos, né, ele tem um texto famoso sobre os clássicos, ele diz que o clássico não é aquele texto que tem alguma característica principalmente estética ou outra específica, mas é um texto que é lido com veneração prévia, né? Ou seja, você aceita antes de você ler, né? Logicamente por motivos sociais, né? E aí ele chama a atenção, né, que a própria tradução do Galland, né, é no auge da famosa tradição da Belle Infidèle francesa, né, as belas infiéis, em que os tradutores, não todos, evidentemente, né, uma tendência, mexiam sem nenhum problema, era o auge do prestígio da cultura francesa, que ainda se mantém, de certa forma, né, que o Galland simplesmente ele tomou bastante liberdade com esse conjunto de textos que foram reunidos da tradição oral, e, inclusive, ele traz o que ele chama um maronita, né? um conhecedor das tradições orais das Mil e Uma Noites do Líbano, do que é hoje o Líbano, né? Que simplesmente ele coloca na tradução dele entre outros, né, 2 episódios, um do Aladim e outro Alibaba e os 40 Ladrões, e que os tradutores seguintes, mesmo os mais de filologia, digamos, mais radicais filologicamente, não se atrevem atualmente a extirpar, digamos, do cânone das Mil e Uma Noites, mas foram colocados, né, de certa forma inventados, lógico que eles existiam na tradição oral, né, do Oriente Médio, né, principalmente ali no caso dele do Líbano. Então, a presença dos escritores e pensadores orientais, e também teólogos, porque no Borges não existe praticamente diferença, né, entre escritores, pensadores e teólogos, né? Ele passa de um para outro, ele se interessa pela religião, ele se interessa pela filosofia, como ele diz sempre, por motivos estéticos, embora os filósofos nem sempre estejam de acordo com ele, né? Então, a erudição de Borges, que tantos acreditam ser fingida, né, foi comprovada por vários testemunhos, né? E o mais importante deles sendo o livro Borges, que não foi traduzido para o português ainda, que tem 1.633 páginas e foi publicado em 2006 e que causou um furor na Argentina porque o Adolfo Bioy Casares teria sido, né, infiel ao Borges, né, porque registrou durante 39 anos, né, todas as noites que o Borges ia lá, né, digamos, como se diz, filar uma comida, filar uma boia e escrever e traduzir, né? Eles trabalhavam todos os dias, né? E quando o Borges ia embora, o Bioy Casares anotava, né, alguns parágrafos e depois ele fez uma seleção junto com um editor, o Daniel Martino, que resultou nesse livro, que é um livro fantástico e em que ele acompanha sistematicamente o que os dois estão fazendo, né? Então é de extrema importância para a história da literatura argentina e também para a história da literatura mundial, já que os dois são grandes escritores e, evidentemente, Borges pesa mais ainda, né? E, no nosso caso, essa relação com as literaturas orientais fica muito patente nesse livro do Bioy Casares, né? E o Bioy Casares também muito, quase como uma homenagem irônica ao próprio Borges, né? Ele sempre começa cada verbetezinho como se fosse uma noite das Mil e Uma Noites, assim, come em casa Borges. E aí ele fala o que aconteceu naquela noite, o que eles escreveram, com a fofoca literária ou política que eles fizeram, ou outras, né? E o que eles traduziram, o que eles escreveram juntos, etc. Né?
Então, as literaturas, né, em língua persa e árabe aparecem com frequência ao lado de outras literaturas do Oriente, né? Logicamente, as que aparecem mais, né, até pelo volume, né, são as literaturas chinesa e indiana, depois a japonesa, logo em seguida a persa e árabe, né? Ou as literaturas de língua persa ou as literaturas de língua árabe. Aqui, por exemplo, ele começa, né, com o Goethe, que inclusive é um autor que o Borges não cita muito nas obras dele, né? E mesmo nas entrevistas ele não cita muito. Ele aparece bastante no diário que o Bioy, então, que nem sempre coincide, né? O que a gente admira publicamente e o que a gente admira entre quatro paredes, né? Então ele vai elogiar justamente o Goethe, né? Como ele diz, o Goethe, né, conheceu os poetas persas através de más traduções alemãs. O Borges gostava muito da literatura e da filosofia alemã, né? Um dos grandes filósofos que ele sabia quase de cor era o Schopenhauer, né? E ele fala que as traduções alemãs, tanto das Mil e Uma Noites como de Homero, né? Ele sempre critica, né? Tanto a Ilíada como a Odisseia, as traduções alemãs sempre ficam em segundo plano. Que ele fala que elas são sérias demais, filólogas demais, né? Rígidas demais, talvez fiéis demais, né? Então ele diz, né, que o Goethe empreendeu, né, que o Goethe entendeu, mesmo através das traduções más, né? Isso também é uma ideia constante no Borges, né? Ele fala isso do Quixote também, né? Ele fala que o Quixote, do Cervantes, né, ganhava batalhas póstumas contra os tradutores. Fala, a obra é tão grande, né, que você pode fazer o que quiser, você pode omitir, você pode mudar, né? Sempre vai ter ali o Quixote e o Sancho Panza, né? E isso basta para criar, digamos, a magia do Quixote. Ele disse, não se importou o Goethe, né, em parecer um imitador, né? Ele foi algo mais, foi um poeta chinês, um poeta persa e um poeta árabe. Essa metáfora aqui vai aparecer também justamente um dos textos mais famosos do Borges, que vai ser criticado por esse especialista que eu vou citar no final aqui, um dos primeiros textos do Borges sobre um autor persa, uma tradução, um autor persa, que é El Enigma de Edward Fitzgerald, que ele publicou primeiro, como ele costumava fazer. O Borges, embora tenha falado muito nas entrevistas contra a imprensa, né, ele publicou na imprensa o tempo todo, né? E entre os jornais onde ele publicou está o La Nación, né, onde apareceu primeiro esse texto, El Enigma de Edward Fitzgerald. E apareceu depois, foi recolhido em livro, em Outras Inquisições, em 52. E depois o outro menos conhecido é esse El Simurgh y el Águila, que também foi publicado na Nación, e que vai ser um dos grandes textos depois recolhidos nos Nueve Ensaios Dantescos, que é um livro fascinante também de ensaios e que foi muito bem recebido na Itália, como em geral a obra do Borges, super bem recebido na Itália e entre os especialistas no Dante, né? Aqui, então, eu não vou ler totalmente aqui, né? Ele faz, né? Eu recomendo a vocês a leitura, os que não conhecem, ou a releitura, que era o que o Borges preferia, né? Seguindo o seu mestre Schopenhauer, né? Ele vai dizer, né, que o Edward Fitzgerald, que ele acabou fazendo uma tradução excelente, meio que inconscientemente, né? Ele faz uma coisa meio mágica, lógico que o Borges era completamente agnóstico, né? Mas por razões literárias ele faz uma, digamos, uma reconstrução romanesca, né, do Omar Khayyam, que logicamente que o nosso crítico especialista em literatura persa vai criticar no final, né? Então aí é um texto também que é muito
muito rico em termos filosóficos e religiosos, né? Também científicos, né? Porque ele vai fazendo um pouco a reconstrução do ambiente onde o Omar Khayyam viveu e onde o Edward Fitzgerald viveu. E ele fala que ali teve deu uma liga ali de alguma forma, né? E ele diz, né, que o Edward Fitzgerald tinha tentado, né, tinha feito várias traduções, inclusive, de clássicos espanhóis, né, do Lope de Vega, o Calderón de la Barca, né, e ele não dava, digamos, não encontrava a voz própria, né? E ele vai encontrar, segundo Borges, justamente a voz própria quando ele que não sabia, ele sabia muito bem espanhol, ele não sabia bem persa, aí também é outra ironia do Borges, né? Ou seja, ele traduziu bem quando ele não sabia bem a língua, né? Mas que ele teve esse tipo de irmandade, digamos assim, com o texto de partida e com a figura do poeta, né? Do escritor, que era também cientista. Aí ele fala, né, esse outro texto aí, que o Simurgh, né, que o Borges explora literariamente em outro texto, né? E aqui ele faz um pouco ele reconstitui um pouco, né, esse encontro dos dois espíritos, né, do inglês pragmático, né, em plena Revolução Industrial, e do persa matemático, né, no meio ali das intrigas palacianas, né, e também poeta. E, segundo o Borges, justamente, Borges fala que toda a crítica inglesa foi unânime e se transformou, de fato, né? Os Rubaiyat traduzido do Omar Khayyam, originalmente, né? Traduzidos pelo Edward Fitzgerald, se transformaram em um clássico inglês, né? Aí ele cita vários aqui, né? O Swinburne, o Chesterton, aí ele fala, né, que vai ser criticado daqui a pouco, vocês vão ver, né, que o Omar de Fitzgerald é de fato um poema inglês com alusões persas. Fitzgerald interpelou, afinou e inventou. Aqui vocês veem que são operações que o Borges considera como essenciais para a invenção literária. Rubaiyat inventou, mas os seus Rubaiyat parecem exigir de nós que as leamos como persas e antigas. Aí ele vai explicar, né? Eu vou ler um pouquinho aqui em espanhol, que está muito bonito isso aqui, né? Las nubes configuran a veces formas de montañas o leones. Análogamente, la tristeza de Edward Fitzgerald y un manuscrito de papel amarillo y las letras purpúreas, olvidado en un aquel de la Bodleiana de Oxford, configuraron para nuestro bien el poema. Toda colaboração é misteriosa. Essa é uma frase que o Borges repete sempre, né? E que ele dizia, inclusive, da colaboração que durou a vida toda que ele teve com Bioy Casares, né? Com quem ele escreveu vários livros conjuntamente, né? Esta del inglés y del persa lo fue más que ninguna, porque eran muy distintos los dos, y acaso en vida no hubieran trabado amistad, y la muerte y las vicisitudes y el tiempo sirvieron para que uno supiera del otro y fueran un solo poeta. Aqui também é uma das ideias do Borges, né? Que da união dos contrários, né? Que está inclusive nessa obra persa do Sigurd, né? Aqui estou me aproximando do final, né? Então aqui tem esse texto que eu encontrei, que faz parte do Shahin Bishbin, que é um doutorando de Harvard, né, literatura comparada na cidade de Chicago, né, no departamento de língua e literatura persas, né? E ele faz parte, é um livro que foi publicado bem recentemente, né, em 2020, organizado pelo Robin Fidden, que se chama The Western Canon, The East Contexts of Reception. O título não podia ser mais da nossa época, né? Eu separei alguns textos aqui porque
chama o Fishbein, né? O Fishbein ele faz, digamos, né, um elogio e uma crítica, né? Então, talvez os dois corretos e os dois um pouco exagerados também. Vocês vão ver aqui, né, e vocês ficam aí à vontade para a interpretação própria de vocês, né? Aqui eu traduzi, né, uma tradução meio rapidinho assim, né? Que ele disse que o Borges estava pensando em Omar, né, o Omar Khayyam, desde o início de sua carreira, né? O pai dele, né, que praticamente programou a vida literária do Borges, o Borges como escritor, né, Jorge Guillermo, publicou traduções do Rubaiyat, né, de Fitzgerald. Essa história também é uma história borgiana, né, de repetição com transformação. Na revista Proa, que era uma revista dos vanguardistas ultraístas argentinos, em 1920. E o Borges, já em 1920, quando ele tinha 21 anos, né, ele editou a revista e colocou junto com essa tradução do pai, colocou um pequeno ensaio que é Omar Khayyam e Fitzgerald, né, que em 1920, que ele vai retomar muitos anos depois, várias décadas depois, né? Nas palavras do Fishbein, né, ele diz, né, que o Borges, vocês veem que o jargão é bem atual, né, que ele tem um ethos cosmopolita. Eu acho que não é bem isso, né, mas é também, digamos. Né, eu acho que o Borges tem um tipo de universalismo que eu diria que não é cosmopolita, que o cosmopolismo, em geral, ele tende a ser confundido com certos aspectos mais superficiais do internacionalismo, né? E procurou envolver os intelectuais argentinos com o discurso global. Também eu acho que isso aqui é mais a pauta universitária americana do que a pauta borgiana, né? A pauta borgiana é muito mais de luta no campo, como dizia o Bourdieu, né? No campo intelectual e no campo intelectual literário, né? E minar o nacionalismo paroquial. Realmente contra o nacionalismo, né? Que, aliás, o Borges era na juventude, e o nacionalismo na Argentina tem um nome, né, que é o peronismo, e que é, em boa parte, de esquerda, e que se transformou depois também em um dos grandes inimigos ideológicos do Borges, né? E também que dificultou, digamos, a recepção da obra do Borges na Argentina, mas não no Brasil e no resto do mundo, né? Para acompanhar a tradução do seu pai, Borges escreveu um pequeno ensaio intitulado Omar Khayyam e Fitzgerald. Esse ensaio tem muito em comum com o mais famoso, né? Esse que a gente comentou acima, né? E ambos deixam claro que para Borges a historicidade de Khayyam, o poeta, era de pouca importância. Eu não acho que é bem a historicidade, né? O problema é que o Borges também se interessa muito pela história e pelos historiadores, mas por razões literárias, né? Então, essa é a pequena diferença, né? Borges repete algumas falsidades comuns sobre Khayyam, como uma suposta, mas não provada, amizade de infância com Hassan al-Sabah e Nizam al-Mulk, são dois conspiradores, né? E perpetra outras. A própria escolha vocabular dele já diz que aqui ele fica irritado com o Borges, né? Com as liberdades que o Borges toma com o grande clássico persa, né? Mais originais distorções que os estudiosos da literatura persa se questionariam. Então, de fato, aqui ele está opondo, né, o Borges aos especialistas da literatura persa, que o Borges não estaria contra de jeito nenhum, né? Ele sempre teve problema com os filólogos, como o Pound e como todos os inventores, a gente pode dizer, né? De alguma forma. O Robbie Fiddian, que é o editor do livro onde aparece esse ensaio, né, observa, né, como Borges obliquamente nota a coincidência da morte de Khayyam com a Batalha de Hastings, a fim de perturbar o eurocentrismo e o anglocentrismo em particular. E isso evidencia precisamente como seu principal interesse em Khayyam foi para fins discursivos, como uma figura que poderia perturbar as hierarquias culturais do século XX e um veículo através do qual explorar
sobre a ideia sobre tradução e influência literária. Eu acho que não estava de jeito nenhum no programa do Borges, né? Atacar o eurocentrismo, o anglocentrismo. Ele, aliás, foi sempre acusado, né? Ele não era anglocêntrico, talvez fosse até anglocêntrico politicamente, né? Porque ele era bastante conservador ou mesmo reacionário, né? Mas não em termos literários, né? E também as hierarquias culturais, também o Borges também não acho que seja, não. Ele está mais preocupado em combater as hierarquias literárias, né? Acho eu. Né? Como é sabido, estou quase terminando, como é sabido, Borges rejeitou a ideia de um texto definitivo, aquela frase definitiva do Borges lá das versões américas, né? Como correspondendo somente à religião ou ao cansaço. A falta de um único verificável autor em obras como a Épica de Homero e as Mil e Uma Noites, e a profusão de traduções que elas engendraram, não empobreceu, mas enriqueceu sua apreciação por eles, por essas obras, né, por elas, como monumentos da literatura mundial, continuamente renascidas e recontadas em novos contextos, permitindo que diferentes aspectos das obras brilhassem através do prisma de diferentes línguas para diferentes públicos. Isso aqui é verdade, né? Mas de fato a concepção do Borges é um pouco mais complexa, né? Porque não é só apenas as grandes obras, né? O Borges sempre estava atento às pequenas obras, né? Às obras marginais, às pequenas obras dos grandes autores, né? Os pequenos gêneros, né? Depois ele continua, né? O Ishbin, né? Proponentes de traduções mais literais e de traduções que priorizam a reprodução responsável do terreno cultural de uma língua de origem, a língua-fonte, né? Há muito criticam Fitzgerald por sua abordagem excepcionalmente liberal, ou extremamente liberal, né? Orientalista, entre aspas, né? Aqui tem uma certa alusão, acho eu, ao Edward Said, né? Ao patrono da cátedra, né? Para... Desculpa, que eu copiei o lugar errado aqui, né? É para traduzir, né? Para traduzir os quartetos de Khayyam. Os quartetos originais eram poemas isolados, organizados alfabeticamente de acordo com a rima final, como é típico das coleções de versos persas. Ou seja, ele está puxando a orelha, né? Mais de um século depois, né, do Fitzgerald. Né? E para o Borges, né, realmente isso daí não faz a menor diferença, né, se mantém ou se não mantém, e de fato o Borges muitas vezes defende a tradução literal. Né? O que ele está interessado é no efeito estético, tanto que ele elogia bastante a tradução do Richard Burton, né, das Mil e Uma Noites, que traduziu normalmente o texto conhecido em inglês como Arabian Nights, e ele traduziu como The Thousand Nights and One Night, que segundo o Borges seria uma tradução literal do árabe, né? Ou seja, 1000 noites, 1000 noites e uma noite, o que, segundo o Borges, essa tradução literal, digamos, seria quase como um resumo da obra, da parte infinita da obra, que é 1000 noites e uma noite parece mais noites do que 1001 noites, segundo Borges, né? A suposta crença de Khayyam na metempsicose funciona para Borges como uma metáfora atraente para essa noção subversiva da influência literária. Fitzgerald não é meramente influenciado por Khayyam, mas por meio de uma tradução bem-sucedida, dá-lhe uma nova vida. Isso aqui também eu não acho que corresponda totalmente ao que o Borges pensa, mas é uma visão que reflete bem, digamos, os estudos contemporâneos, né, principalmente da chamada literatura mundial, né? Na realidade, uma última citação, na realidade isso também é verdade em um sentido mais profundo. Para os leitores modernos do persa, Khayyam não é lido apenas por causa, isso aqui é bem borgiano, né? Apenas por causa de Fitzgerald e como precursor de Fitzgerald. Ele é lido, inclusive, como Fitzgerald, com as livrarias iranianas frequentemente vendendo traduções de Fitzgerald retrotraduzidas para o persa
com o original, entre aspas, né? Original em inglês, que é a tradução, digamos, perversa do pervertida do Borges. É isso, muito obrigado. Professor Walter, muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Nossa, você trouxe tantas coisas importantes, né? Eu vou pedir para o pessoal ir colocando as suas perguntas aqui. Deixa eu tirar só um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Está aparecendo ainda? Não. Tá, mas pode deixar. Não, deixa eu tirar aqui, é que eu me perdi aqui no... Tá. Então, eu vou pedir para o pessoal ir colocando aqui suas perguntas. Eu queria fazer Bom, eu passaria a noite inteira aqui fazendo comentários, né? Porque justamente a literatura persa é o meu estudo, né? A parte que eu mais conheço de estudo que você está apresentando. E justamente o Fitzgerald, quando ele traduz o Omar Khayyam, ele cria esse fenômeno, né? Assim, dentro da literatura, que eu acho que quando ele fala do orientalismo, ele está se referindo a uma maneira pejorativa que se referiam ao Fitzgerald, né? Por ter, enfim, criado um novo Oriente, né, um outro Oriente, né, e me chamou a atenção que o Borges chama que naquele texto ele se refere ao Omar Khayyam como ateu, né, como o Fitzgerald tendo representado como ateu. Na verdade, no debate se fala muito que ele foi representado como um cético, né, ninguém usa esse termo tão pesado assim, né, há duas interpretações sobre o Omar Khayyam, basicamente, né, uma de que ele seria um místico, e essa é a tendência dos mais religiosos, de terem produzido ele numa maneira mística, tradutores principalmente espanhóis, assim, né, e franceses, e da escola francesa, e o Fitzgerald que transforma ele num hedonista, né, enfim, quase num cosmopolita, né, o próprio Omar Khayyam, se pudesse, ele teria transformado. Mas, assim, então, essa questão, né, acho que por trás dela tem uma outra questão importante também, que o Goethe também traz, né, no Divã Oriental Ocidental, porque ele não traduz a literatura persa, ele recria, ele reinventa completamente, né, que também uma disputa que existe entre a literatura persa e a literatura árabe que surge, né, entre os orientalistas, porque, de alguma forma, isso sempre foi uma disputa histórica, né, literária, entre árabes e persas. Então, quando os persas estabelecem, né, a língua persa como a língua literata, eles já criam isso. Mas quando os orientalistas do final do 18, né, e no 19 eles vão, de certa forma, recolocar isso com as suas prioridades, né, de pesquisa e de tradução. Mas eu fiquei pensando aqui no que o Borges talvez não estava pensando em nada disso que a gente está agora refletindo com relação a essas disputas ideológicas, ou não com todas elas, né, como você bem colocou aqui no final. Mas, em termos do que ele estava produzindo literariamente e da recepção da obra dele, eu estou pensando na Argentina como uma sociedade que tem uma população imigrante, como é o caso do Brasil, né, e onde, de repente, como no Brasil também surgiram, em função de várias traduções no começo, da própria comunidade, ou voltado, ou ligado, de alguma maneira, com essa comunidade imigrante, né, como uma espécie de retorno, de inclusão, ou de introdução dessa comunidade da identidade nacional mesmo, que é um pouco o que acontece na literatura imigrante árabe aqui. Né? Mas aí no Borges eu não sei bem como fica isso, porque eu fiquei me perguntando isso, né? Como é que entram essas literaturas no Borges com relação à recepção, com relação ao meio social e literário argentino, assim? Bom, eu acho que não era preocupação do Borges de jeito nenhum, né? Inclusive a imigração árabe na Argentina, eu não sei exatamente quando que foi, talvez você tenha sido mesmo período que no Brasil, né? Parecidos. Mas no Brasil, logicamente, ele é muito mais importante do que na Argentina. Na Argentina é muito mais importante a imigração judaica, né? Acho, né? Pelo que embora exista uma imigração forte na Argentina também, árabe, né? Ele é menos importante que a judaica, né? Mas mesmo a imigração judaica, a italiana, eu acho que isso não era a preocupação do Borges. O Borges não escrevia exatamente para o público argentino. Logicamente que ele sempre escreveu em espanhol, fora um ou outro texto em inglês, né? Embora ele falasse
como nativo inglês, que aprendeu com a avó, né, que era inglesa, mas uma das avós, né? Mas ele falava para o mundo hispânico e, através do mundo hispânico, ele falava para o mundo. Ele nunca se comportou como um escritor nacional. Ele é muito parecido com o Machado de Assis, que ele, aliás, fala que não conhece, não por acaso, né? Porque no Machado, por exemplo, você pega o instinto de nacionalidade, que o Machado escreve no final, um país atrasado, né? Fora de lugar, né? Super adiantado. O Borges vai escrever algo parecido, muitas décadas depois, na escritora argentina La Tradición, que vai defender praticamente os mesmos princípios do Machado. Ou seja, o Machado que nunca saiu do Brasil, né? Nunca saiu fisicamente, nem do Rio, né? Mas mentalmente ele sempre esteve fora. E o Machado é muito parecido com o projeto do Borges. Né? Ele quer ter liberdade para pegar qualquer tema, de qualquer época, e dialogar com qualquer escritor de qualquer nacionalidade. Então, essa pauta nacional, isso existe no primeiro Borges, tanto que ele proíbe os primeiros ensaios dele, que é outra história borgiana, né? São esses textos, né, que ele proibiu em vida e que existiam edições clandestinas, agora são super editados. Né? E El Tamanho de Minha Esperança e os outros, né? Esses textos agora são reivindicados pelos peronistas. Essa é uma história maravilhosa, não podia ser mais borgiana, né? É o inimigo o inimigo da vida, do final da vida dele, né? Que reivindica os primeiros escritos que ele rejeita, né? Que é a exaltação da nacionalidade, a exaltação do falar argentino, enquanto que o Borges ele vai se universalizando cada vez mais. E ele está preocupado, sim, com as querelas religiosas, né? Tanto que em vários contos dele, ele mexe com as querelas. Se elas são verdade ou não, para ele não é importante. Né? Essa crítica desse especialista, né, do persa, que se chama do Pishbin, né, é mais, logicamente, ele está preocupado, logicamente, com a ortodoxia. Né? Ortodoxia, seja dos estudos filológicos, né, seja esse conflito, né, entre a tradição persa e a tradição árabe, e o Borges não tinha isso. Né? Ele abraçava a tradição persa, a tradição árabe, a tradição ou as tradições judaicas, né? Ele realmente não tinha, e não era, ele era agnóstico, né? E que eu saiba, inclusive, é um dos poucos autores que ele é respeitado tanto pelos judeus, inclusive judeus assim, sionistas, como pelos árabes mais radicais. Né? Eu nunca vi nenhuma crítica, porque justamente ele, em vários escritos dele, ele nunca trata com desrespeito, embora ele fosse agnóstico, né? Ele, de fato, ele defende, né, no melhor sentido da palavra, as culturas árabes e a cultura, ou as culturas persas, né, num momento em que essas culturas eram rebaixadas com um propósito político e de opressão. Não sei se eu respondia. Ele reconhece, né, o valor, né, ele tem essa questão mais da erudição mesmo, de reconhecer esse valor, né. Mas eu achei que você fosse falar hoje também um pouco, e aí eu queria puxar um pouco esse assunto também. Eu pensei que você fosse falar, talvez, do conto que você me passou na época da supervisão para ler. Eu não conhecia esse conto, mas que é um conto maravilhoso, que é muito conhecido, que é Em Busca de Averroes. Porque... maravilhoso. E eu queria que você falasse um pouco mais, então, disso, desse texto, né, desse conto na obra do Borges, nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui. Então, nesse conto também é isso, né? Que ele ficcionaliza, digamos, não sabe realmente se o Averroes teve essa dificuldade de entender, né? Por não conhecer o teatro. O Averroes era um grande intelectual, né? Um dos grandes intelectuais de todos os tempos. Né? Mas acho que o Borges talvez até reduza um pouco o Averroes por razões literárias, por razões ficcionais. Né? Então, o que ele achava fantástico nisso é como que você não consegue compreender o outro. Isso é um tema que é muito caro ao Borges e aparece em muitos contos dele. Né? Tem um conto dele também que é maravilhoso e é terrível, que é San Marcos, em que dois
dois portenhos, né? Dois habitantes de Buenos Aires são, aliás, um portenho, né? De fato é o homem. Ele é assassinado pelo casal de protestantes, digamos, extremistas, né? Que moram no interior, e ele é crucificado, né? Porque simplesmente o que ele fala é interpretado como a blasfêmia. E o Borges tem muito isso. Ele tem também vários contos, por exemplo, em que tem alguns dos textos maravilhosos, por exemplo, do El Hacedor, né, o Fazedor, em que é a relação entre o colonizador espanhol e o crioulo argentino com o indígena. Essa dificuldade de entendimento, né? Ele tem também alguns textos sobre como é que chama? O bárbaro, entre aspas, né? Frente à cidade, né? Os bárbaros que destruíram o Império Romano, né? Como é que você vê essa relação em que você não consegue compreender o outro? E essa incompreensão vale para os dois lados, né? Então, eu acho que é muito mais do que aquela coisa central ali de que o Averroes não conseguia compreender, né? O Aristóteles, porque o teatro, né, não existia no mundo muçulmano. Porque pode não existir e você ter notícias, e você poder pensar. Não existia o teatro como drama no sentido da tragédia, né? Mas existia no mundo cristão, né? Entre os cristãos no mundo muçulmano, a dramaturgia religiosa, né? E aí ele era cadi, né, o Averroes, então ele era uma pessoa que julgava justamente o que era lícito e o que não era, e o teatro, assim, essa forma de representação não era. Mas, então, o que eu fico me perguntando com relação àquele conto é também esse limiar, né, que o Borges sempre trabalha, da fantasia com a história e de recriar a história através da literatura. Você falou, né, você comentou sobre isso, né, da história. Como que você vê isso no Borges, essa relação ficcional e histórica, assim? Ele é fantástico, né? Logicamente que os inimigos do Borges, com razão, né, do ponto de vista ideológico, né, que na Argentina foram sempre os peronistas, né? Mas o Borges, por exemplo, era um grande, além da filosofia, né, porque ele é mais conhecida essa ligação dele com a filosofia, mas ele é um grande leitor de historiadores, né, do Oriente e do Ocidente. E, por exemplo, um dos melhores contos do Borges, mas não é muito conhecido, é o Avelino Arredondo, é do Livro de Areia. É, digamos, um livro realista, entre aspas, do Borges, né? E esse Avelino Arredondo, ele retoma assim, um caso, né, real, que até um tio dele foi o advogado desse Avelino Arredondo que matou o presidente do Uruguai, né? Ele achava que era um opressor, né? E o que ele tem de entender é justamente o que acontece na cabeça de quem está matando, quem está fazendo um atentado, né? Mas aí não é por razão, assim, historicamente, que ele está defendendo, né, os liberais, os conservadores, né? Ele era conservador, mas o que interessava nele justamente é o fato de como que você não entende, como que você passa da tolerância para a intolerância. E são temas, logicamente, são eternos e hoje mais atuais do que nunca. Então, quando você faz uma leitura historicista do Borges, logicamente você fica pobre, porque aí é melhor você ler um autor realista, é como você leu o Machado, embora foi tentado, né, por muitos, né, no Brasil, né, Robert Schwartz ou John Gladys, são leituras excelentes, né, mas talvez o Machado não seja principalmente a maior riqueza do Machado, talvez não seja descoberta por uma chave historicista. No caso do Borges, em todo caso, eu acho que não é. Eu estava pensando, talvez, de uma maneira muito mais contemporânea aqui, ao contrário, né, dele manipular, ou dele ficar livre na literatura para refazer historicamente, porque é um tema também recente, assim, do quanto a literatura também ou até onde pode ser, né, enfim, ou pode haver uma reconstituição histórica e tal. Eu acho que a Algária quer falar. Algária. Eu vou falar um pouquinho, mas eu queria abrir a palavra ao público, né, porque eu acho que deve ter muito interesse, né, em todas essas coisas magníficas que você apresentou. Eu fiquei pensando aqui em todos os filósofos poetas e dos poetas filósofos, né, que está nessa linhagem, né?
porque eu me lembro de uma passagem... Bom, tem aqueles cruzamentos incríveis, né, com o Benjamin, com Derrida, enfim, mas a questão do Benjamin, quando ele se refere à recomendação kantiana que o filósofo, o escritor, ele não deve se aventurar em céus inteligíveis e falar de anjos, né? Aquela coisa da leve pomba lá do Kant, justamente o Borges e o Benjamin vão falar com anjos, né? Então, por quê? Porque na história há mito e no mito há história. Quer dizer, não dá nunca para saber o que é inventado, o que é lacunar, né? Eu acho que isso, indo para a literatura, como você mostrou, é impressionante, e para a tradução, né? Porque toda tradução tem que ser uma transcriação, quando ela é tradução mesmo, porque tudo que é impróprio tem que se converter em algo comunicável e incomunicável, né? Que é o trágico do mal-entendido das línguas, né? Que eu acho que o Borges trabalha muito. Era só um comentário, eu adorei. E eu fiquei lembrando aqui da tradução do Jamil Mansur Haddad, sobre as Odes do Anacreonte, que ele traduz do inglês, mas são as melhores traduções para o português das Odes do Anacreonte, apesar de ele não ter traduzido do grego, né? Então, acho que... É o argumento do Borges, no Fitzgerald, né? Mas o que você falou, né, do mito da literatura é justamente a frase final do Borges do Magias Parciais do Quixote, Magias Parciais do Quixote, em que ele fala, né, que o Quixote, né, que tinha dois princípios no Cervantes, né, que era um princípio realista, criou o romance moderno, mas o princípio que estava no coração dele mesmo, que era o medieval, né? Mais o romance. Né? E ele fala que essa oscilação entre os dois que faz a magia do Quixote. Exatamente. Perfeito. Então, a gente podia abrir a palavra ao público. Obrigada a você. Se há mais alguma questão... Tem uma questão aqui, como que o Borges pensa, se a tradução das obras ocidentais e orientais é diferente. Eu não acho que esse seja um problema para o Borges. Ele sempre estava assim, à cata de procedimento estético, de um momento, né? Um momento estético determinado, que isso pode acontecer em qualquer... Logicamente, ele não conhecia as línguas orientais. Né? Então, ele sempre conhecia através de traduções. Mas, em várias partes, ele tem, por exemplo, ele fala sobre, por exemplo, ensaios comentando traduções do chinês, né? Ou brigas, por exemplo, as brigas entre os tradutores. Então, para ele, isso é uma maravilha, porque aí fala, tem um sinólogo brigando com outro que a tradução de tal parte, né, do Confúcio, ou tal parte, né, do Li Bo ou Li Bai, né, um traduziu, na montanha tinha tal coisa, o outro falou, na ponte tinha tal coisa. Aí ele fala, isso é fantástico. Então ele não tá preocupado, como o Paulo também não estava preocupado, né, na parte filológica. Então, se ele soubesse línguas orientais, certamente ele ficaria fascinado com essas incompreensões ou com a criatividade dos tradutores orientais, porque e nessas línguas que são super ricas, né, são algumas delas milenares, né, elas têm, e muito literárias, né, com uma acumulação literária muito grande, logicamente que se vai traduzir, por exemplo, o Shakespeare, agora tem muita coisa sobre o Shakespeare, assim, né, o que eles chamam Shakespeare mundial, né? O World Shakespeare. Então, certamente vai ter, em traduções para o árabe, para o persa, para o chinês, coisas no Shakespeare que só essas traduções vão revelar e que depois, de repente, uma crítica vai redescobrir, graças justamente não só, né, à língua, diferentes linguísticas, mas, sobretudo, pela acumulação cultural, né? E que vai te dar a maneira nova de você ver as coisas que vêm de outro lugar. E eu acho que isso também está na busca do Averroes, em que quando ele pega o Aristóteles, ele começa a tentar ver, não é só uma coisa do teatro em si, né? Ele quer ver como que funciona a cabeça do Aristóteles. Isso acho que fascinou o Borges o tempo todo.
Então, talvez também eu vi recentemente uma tese lá na cadeira de árabe, do Marco Antônio Calil, que ele mostra, na tese dele, que os árabes tinham uma palavra para designar o teatro, a tragédia e a comédia. Mas é um delírio borgesiano e é um delírio benjaminiano, porque se não é vero, é bello trovato, porque é tão poético e capta por que o árabe tem o conhecimento do que é o trágico e do que é o cômico na dramaturgia. E justamente a cultura árabe é super sofisticada e transmitiu muitas culturas. Né? Então, eu acho que é justamente isso. Aí tem uma... Acho que é bem essa relação assim do Borges com a tradução. Bom, por exemplo, você falou do Benjamin, né? Ele era super ligado à mística judaica. Né? Boa parte, alguns dos autores que ele mais gosta são o Scholem, né? E vários outros, ele conhecia super bem. Tem mais uma pergunta aqui da Marina. Quais os procedimentos literários ele consegue captar, ou que você acha que ele consegue captar por tradução das literaturas árabes, eu suponho, né, que é a pergunta, ou não, sei lá. Tem vários, né? Tem vários. Ele fala muito, tem essa, né, dos sigurdos, né? Que é justamente que é um dos grandes temas, né? Que o Borges sempre fala, né? Que de fato a literatura se resume a umas poucas metáforas, né? E a uns poucos procedimentos. Então, por exemplo, os pássaros, né? Que é a coisa dos pássaros, eles estão procurando a divindade e eles vão depois ver no final que as divindades eram eles. Né? Que aí ele brinca com digamos, que chama o panteísmo, né? Então, o buscador e o buscado, né? Ele perseguidor. Então, você tem essa coisa nele. Outra coisa, por exemplo, um procedimento que o Borges cita muito e usa muito, né? Tanto na obra dele como na crítica, é o que os franceses chamam muito elegantemente de la mise en abîme, né? Que é o procedimento central, segundo Borges, é o procedimento central das Mil Noites, que ele vai encontrar no Hamlet, que é o teatro dentro do teatro, dentro do teatro, dentro do teatro, na história, dentro da história, dentro da história, que logicamente tematicamente está justificado nas Mil Noites, mas o Borges também separa aquilo com um procedimento que você pode aplicar e que você encontra em todas as tradições. Mesmo que a pessoa não tenha lido as Mil Noites, você pode ter usado perfeitamente a Misa na Bíblia. Mas são muitos. E o mágico também, né? A coisa de misturar o fantástico com o realismo, né? De misturar o mito, os elementos míticos e o fantástico. Mais mítico e fantástico do que mágico. Uhum. Eu acho que mágico realmente não é. Mágico é mais assim uma parte da literatura hispano-americana, né? Que é o realismo mágico. Eu acho que não é muito. O Borges é muito mais intelectual, mais filosófico, até mais assim teológico, né? Do que não é a história, por exemplo, de repente tem um animal sair voando, né? A menos que esse animal represente alguma coisa, né? O Borges sempre tem essa história de ter uma ideia, um sentimento por trás, né? Não tem essa coisa de você ter, por exemplo, a estética surrealista ou de boa parte da vanguarda, né? Que ele mesmo fez, né? De você ter um ato gratuito. Isso o Borges mais maduro não vai. Mas essa parte do mito, sim. O mito, ele fica fantástico, né? Se você tem, ele fala, olha, né? A Santíssima Trindade, né? O que é a imaginação? A imaginação literária perto da invenção da Santíssima Trindade. E ele não fala isso do ponto de vista assim, não é tipo os enciclopedistas, né? Anti-religioso. Ele não era anti-religioso. Ele fala, mas a religião é maravilhosa, né? Eles inventam coisas que a própria literatura não consegue, é muito mais rico. Então, sabe que isso me lembrou quando os Walter Dyck diz o quanto essas religiões maravilhosas, que se tornaram mais universais, devem à insolação no deserto.
as lições. Tanto é que tem também essa conexão, né? Misticismo e histeria, né? O misticismo digamos, transtorno mental, né? Que é a mesma coisa digamos, é similar à criação poética, né? Ou com droga. Então você tem alguma coisa que você sai, ou daimon dos gregos, né? Que você é tomado por alguma força. Porque se você não é tomado, você vai fazer uma coisa banal. Uhum. O que interessa realmente é quando alguma entidade se apodera de você e você fala como diz o Mallarmé, pela tribo. Né? Então, o Walter Benjamin, lá no drama barroco alemão, tem um momento que ele fala das moradas espirituais da Santa Teresa, e quando o confessor dela está com ela, e ela diz, o Cristo está chegando agora com um ramo de rosas para mim. E aí ele diz, não, mas eu quero tirá-la do delírio, suposto delírio, e diz, aqui não estou vendo nada, nenhum Jesus se trazendo nada. Ela falou, não, ele veio trazer para mim, não para você. Essa está ótima. Parece o Quixote, né? Falando, você não viu o moinho porque eu que estou vendo. São gigantes. É fantástico isso. É fantástico. Gente, eu acho que eu me perdi aqui um pouco, mas assim, nossa, Walter, as perguntas elas estão um pouco se repetindo na mesma linha, mas então, olha, eu vou um pouco fechando então aqui o nosso evento, a não ser que alguém mais queira fazer mais alguma outra pergunta, o Gália queira fazer mais algum comentário. Ficar a noite inteira conversando com o Walter, mas faremos isso oportunamente. Vocês estão de parabéns. Então, nossa, estamos muito felizes que você, com essa palestra de hoje, com a sua participação aqui, com esse, né, tudo isso que você trouxe para nós, assim, essa discussão. Mais do Borges. O Borges não termina, né? É como um conto dele, não termina. É como literatura, né? Maravilhoso. Eu vou, então, encerrar, agradecer a participação de todos e vou aproveitar só para informar que nosso próximo evento vai ser no dia 30 de maio, né? Vai ser um evento sobre também uma conferência do professor Alberto Sismondini de Coimbra sobre literaturas de migração árabe aqui. E nós também já lançamos o número 4 da revista Exílio. Eu vou deixar o link aqui, mas o lançamento oficial mesmo a gente vai fazer no próximo evento. Eu não estou conseguindo enviar por aqui. Acho que agora foi, né? Então é isso. Gente, então vamos encerrar. Muito obrigada, Walter. Agradeço, obrigada. Muito obrigada, Walter, e até breve. Muito agradeço, Muito obrigado, Gália. Até breve. Até breve. Até breve, público todo.